Oi, gente, dando sequência aos comentários da sabedoria da transformação, lembrando que essa aqui é a capa da primeira edição. A de hoje é bastante diferente, é com um cachorrinho dálmata que tem um ventilador que sopra as manchinhas dele para fora. Quer dizer, você sabe se transformar, você se permite se transformar. E hoje a gente vai na página 84, um capítulo que eu vou comentar com muita alegria, porque conta a história do mosteiro onde eu me formei e estudei no Japão. E eu posso dizer com toda certeza que a minha vida ficou dividida entre antes e depois do treinamento de mosteiro. A nossa escola Sotozen, ela propõe um modelo de prática onde os monges não ficam a vida toda vivendo num regime de internato de mosteiro, mas a gente passa por treinamentos de 6 meses, 1 ano, 3 anos, até 8 anos, e nesse treinamento a gente tem uma vivência bastante intensa, muito rígida, com muitas regras, muito fisicamente exigente, são muitas horas de trabalho, estudo e prática todos os dias. Tem meditação, mas não é só meditação, é vivência em grupo, são cerimônias rituais muito precisos e muito complexos, onde cada pessoa tem uma série de cargos e tarefas a seguir, não só na cerimônia, mas naquele dia, naquela semana, naquele bloco de treinamento. Então existe uma exigência de trabalho, de interação e de funcionamento muito intensa. Então os mosteiros são geridos apenas por monásticos, monásticas, não tem funcionários, então todos os monges e monjas têm que passar por todas as funções, desde limpar as privadas, até cozinhar, até dar aula e também passar pelo administrativo, fazer compra de supermercado. Então é um sistema muito antigo de prática. A escola Sotoshu no Japão tem cerca de 20 mil templos, 25 mil monges e atualmente conta com mais ou menos 25 mosteiros de treinamento e formação. Tem um feminino maior que é principal, tem outros menores também, mas alguns mosteiros são mistos para homens e mulheres, alguns mosteiros são focados em estrangeiros e a maioria dos mosteiros japoneses são só para pessoas japonesas. Esse mosteiro de Daiyuzan Saijoji é vinculado ao mosteiro sede de Sojiji, então é um mosteiro bem importante, onde 99% dos praticantes são japoneses. Então eu cheguei lá, por 6 meses eu era o único não japonês, até que eventualmente chegou um outro monge polonês, e que é meu amigo até hoje, mas era uma experiência bem mais japonesa, e o modelo de treinamento para monges japoneses que vivem nesse contexto, que desde criança estão inseridos numa vida de templo zen japonês, é diferente um pouco a prática dinâmica daqueles templos voltados para não japoneses. Então Daiyuzan Saijoji é um mosteiro bastante japonês, e desde os primórdios ele sempre teve uma história muito mágica, mística, esotérica. Tem até um livro, um compilado de milagres que aconteceram por lá. Isso quer dizer curas extraordinárias, sonhos premonitórios, visões, encontros com seres mágicos, espíritos e seres das florestas, né? Porque fica no meio da mata, fórmulas de remédios que foram descobertas enquanto as pessoas estavam lá, coincidências extraordinárias. E desde o começo, o monge fundador, ele estava refletindo: onde é que eu vou construir um templo, um mosteiro? E aí dizem que ele sentou para meditar embaixo de uma árvore, veio um pássaro, pegou o seu manto e levou o manto embora voando no meio das árvores. E de repente esse pássaro larga o manto em algum lugar e ele fala: aqui deve ser um presságio, e era um local adequado para construir esse mosteiro imenso, que tem 600 anos de história, fica no meio da floresta de milhares de cedros, muito antigos também, e para chegar lá é uma estradinha bem sinuosa, bem misteriosa, que vai entrando na mata. Na primavera é cheio de hortênsias azuis, e quando a gente chega lá, esse mosteiro, esse templo magnífico, imenso, com imagens de seres mágicos chamados tengus, que são seres das matas, seres ferozes, selvagens, mas do bem, e seres astrais, né? Não são seres reais, são seres míticos. Então tem essa atmosfera que, embora seja a nossa escola do Zen, seja bastante pautada na meditação e é uma coisa bem pé no chão, esse mosteiro ele tem uma coisa mais esotérica, que puxa um pouco para o misticismo e que vai um pouco para o budismo Shingon, que é mágico, que trabalha com mudras e preces e invocações para transformar a realidade, que não é exatamente a base do Soto Zen, mas ainda assim é uma prática tão intensa que acabou se estabelecendo já há
séculos como um dos principais centros de treinamento zen da escola Soto, embora a base da prática lá não é zazen, mas é prece Gokito, que é uma prece bem enérgica, feita com o toque do taiko, aquele tambor japonês usado até para guerra. Então, uma coisa muito forte, muito rápida, onde a gente vai energizar o corpo e pedir as bênçãos desse ser extraordinário que teria vivido por lá. Seria um homem com poderes mágicos, místicos, que é uma encarnação da Kannon Bodhisattva de 11 faces. Então ele era o melhor amigo do abade, aquele cujo manto o pássaro levou, e ele tinha poderes extraordinários, então ele podia prever com a mente onde teria uma fonte de água, e com seu cajado ele foi lá e localizou e fez brotar essa fonte de água puríssima que vem do Monte Fuji e que está lá até hoje. E ele também conseguia carregar pedras enormes, gigantescas, impossíveis de uma pessoa normal conseguir carregar. E dizem que tudo isso ele também tinha poderes mentais, poderes da mente. E quando seu amigo que fundou, que era o abade do templo, morreu, ele era tão leal e tão fiel à prática desse mosteiro que ele fez o voto de nunca sair de lá e de nem mesmo morrer. E dizem que a força do seu voto foi tão forte que nesse momento ele se transformou em um ser de outro tipo de dimensão, digamos assim, e sumiu e subiu nas matas montado num cachorrinho branco, numa raposinha branca. E de vez em quando ele é visto por lá, e algumas penas enormes são achadas em alguns momentos muito específicos, como sinal de que esse ser está lá, presente até hoje, graças à força do seu voto de jamais sair de lá, devido à sua lealdade e à sua compaixão para com a prática estabelecida por seu amigo nesse mosteiro zen budista. Então, um lugar muito interessante de se visitar, é um outro olhar para o zen, e também é onde viveu uma personagem bastante importante, também alguém que é considerada quase como uma santa no Japão. Então esse templo é um lugar onde as pessoas vão pedir preces especiais para esses seres extraordinários. Essa monja que viveu lá era alguém belíssima, muito bonita, e que tinha sempre problemas devido à sua beleza. Onde ela ia, tinha monges indo atrás dela, dando em cima, e teve uma época que tinha um lá que estava forçando a barra e que estava passando do ponto, e que onde ela ia ele tentava agarrar, levantar seus hábitos, coisas assim. Começou a importunar e assediar essa monja. E vocês imaginem, numa sociedade medieval, um mosteiro enorme com dezenas e dezenas de homens, como seria difícil para uma mulher se proteger. E até que teve uma cerimônia, uma celebração, onde ela subiu no altar principal de Buda e disse: ora fulano, não é você que queria tanto me ver nua? Pois aqui está. E abriu a roupa na frente de todo o mosteiro, de todo o templo e de toda a comunidade nessa celebração especial, para dizer que estava sofrendo um assédio. E ela conseguiu que o monge fosse expulso de lá. E mais tarde ela até tem uma história um pouco trágica, que dizem que de tão bonita e de tanto ser importunada por sua beleza, ela teria pego uns hashis de metal, que são usados às vezes na culinária ou para revolver a brasa no Japão, e queimou o próprio rosto com esses hashis de metal, para ficar feia, para perder essa coisa de despertar o desejo, e o desejo sensual, que é alguma coisa que vai desviar da prática, e para que as pessoas olhassem para ela e vissem uma discípula de Buda e não uma mocinha bonita. E no final da sua vida, ainda mais trágico, que ela teria feito essa prática de se auto-imolar, né? Colocar fogo no próprio corpo, e onde isso teria acontecido é também uma capela e um local de peregrinação até hoje, essa monja Eshuni-sama. Então, um local muito especial. A prática lá é com certeza difícil. Os mosteiros japoneses têm uma exigência, uma disciplina, uma rigidez, uma repetição que são incomparáveis e inquebrantáveis. Todo dia aquela rigidez vai acontecer naquele nível de detalhe, todos os dias. Então, um local de prática intensiva, pelo qual eu sou muito grato de ter passado por lá, e onde eu também deixei meu voto de transmitir o que tem de sagrado, o que tem de precioso, o que tem de importante, o que tem de especial, que eu possa usar a minha vida para levar isso adiante. Isso não seria possível se não tivesse
você aí assistindo, ouvindo e dando sentido para que tudo isso que parece que acontece lá do outro lado do mundo, mas que tenha também um sentido aqui, agora, na nossa vida.